Oi, nós somos o grupo das amidas e eu vim dar uma introduçãozinha sobre o que são as amidas. Então, elas podem ser obtidas através de uma reação entre os ácidos carboxílicos e a amônia. E as amidas são compostos que apresentam o grupamento funcional amido na cadeia. E é uma das funções nitrogenadas mais comum. Então, é um composto orgânico que contém átomos de nitrogênio na cadeia carbônica. E para começar, a gente vai falar sobre a polaridade. Isso mesmo, Ludmila. Agora eu vou falar um pouco sobre as polaridades da molécula, que ela pode ser identificada de duas formas: a eletronegatividade do átomo e a diferença na geometria molecular. A polaridade das ligações está relacionada à distribuição dos elétrons ao redor do átomo. Logo, se os elétrons estão uniformemente distribuídos, vai ser apolar. E polar vai ser quando tem polos positivos e negativos. Por isso, quando a substância constituinte da molécula é submetida a um campo elétrico externo, a polaridade da molécula pode ficar visível. Sendo assim, parte das moléculas é atraída pelo polo positivo e a outra parte pelo polo negativo. Essas são polares. Caso contrário, se eles não se localizarem, eles vão ser apolares. Desse modo, podemos dizer que a amida é polar, pois tem polos positivos e polos negativos. Agora a gente vai falar sobre interações intermoleculares. As interações intermoleculares podem ter o nome de forças intermoleculares ou também de forças de Van der Waals, porque foi o cientista que teorizou e descreveu essas forças. As forças intermoleculares são as formas com que as moléculas interagem entre si, e a gente vai comentar 3 delas, que são as de polo permanente, de polo induzido e as interações de hidrogênio. As forças intermoleculares são importantes porque, dependendo de como as moléculas interagem, as substâncias podem ter diferentes estados físicos, solubilidade, pontos de fusão e ebulição. E para começar, a gente vai falar de dipolo induzido. Dipolo induzido. Também são chamados de força de London e eles acontecem entre duas moléculas apolares. Como não temos o polo permanente, as interações eletrostáticas elas são muito fracas. E os dipolos eles aparecem apenas momentaneamente. E eles são induzidos por perturbações do meio. No início, nós temos duas moléculas apolares. Só que por uma perturbação, uma delas se polariza. E por indução, a outra também se polariza. E é assim que surge o dipolo instantâneo. Assim, elas se interagem por força de dipolo induzido. Essas são as interações intermoleculares mais fracas. Geralmente se vê muito com moléculas de H2 e Cl2. Então, agora nós iríamos falar de dipolo permanente, mas antes de falar sobre essa força, vamos relembrar o que é eletronegatividade. A gente viu lá no 2º ano que na tabela periódica, quanto mais para a direita e mais para cima, mais eletronegativo o elemento é. E também temos a famosa frase que nos mostra os elementos mais eletronegativos, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo. Agora, finalmente, vamos falar de dipolo permanente. Dipolo permanente pode ser chamado também de dipolo-dipolo, e essas forças são muito mais fortes do que as de dipolo induzido que a gente viu lá com a Letícia, e acontecem entre moléculas polares. A parte mais negativa é atraída pela parte mais positiva, como, por exemplo, no cloreto de sódio, que é o NaCl. O cloro é o 4º elemento mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons e ficar negativo. Já o sódio é menos eletronegativo que o cloro, então ele fica positivo, pois perde elétrons. Ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas acontecem somente em moléculas polares, mas que possuem um átomo muito eletronegativo, como flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligados diretamente ao hidrogênio. Eles já foram chamados de pontes de hidrogênio, mas hoje a nomenclatura que a gente usa é ligações de hidrogênio. O exemplo mais comum disso é a interação que acontece com as moléculas de água, como o oxigênio, em vermelho, é o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons em sua direção, deixando os hidrogênios em branco deficientes de elétrons. Assim, os hidrogênios parcialmente positivos interagem com os oxigênios de moléculas vizinhas, que são parcialmente negativos. Como essas interações são muito fortes, são elas que mantêm a água líquida. Já que a gente já entendeu tudo isso, aonde as amidas se encaixam?
Lembra que eu falei que as amidas trazem em sua estrutura um hidrogênio ligado a um grupo de carbonila, que é um carbono com dupla ligação com oxigênio? Pois é, as forças intermoleculares que mantêm as moléculas das amidas unidas são as de dipolo permanente. Ponto de fusão e ebulição. O ponto de ebulição, como sabemos, é quando uma substância passa do estado líquido para o gasoso. Exato. O ponto de ebulição da amida foi estudado teoricamente e empregado métodos de cálculo AB-initio. AB-initio é um método derivado diretamente dos princípios teóricos, onde não inclui nenhum desses dados experimentais, sabe? Esse estudo ocorreu porque buscava uma explicação para o ponto de ebulição da amida. Visto que ela é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico, esperava-se que as amidas tivessem ponto de ebulição menor em relação aos ácidos da mesma cadeia carbônica. Mas ela possui um ponto de ebulição muito superior aos dos ácidos correspondentes, apesar da massa molecular ser aproximadamente igual, né? Agora, o ponto de fusão é quando a substância sólida passa a ser líquida. Enfim, conclui-se que a amida possui elevados pontos de fusão e ebulição. Agora vamos falar de solubilidade. É a propriedade física das substâncias que se dissolvem ou não em um determinado líquido. Primeiro vamos do começo. Eu nunca entendi a diferença de soluto para solvente, mas é fácil. Soluto é a substância dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. Ou seja, soluto mais solvente é igual a solução. É muito né? Soluto, solvente, solução, solúvel. E quando a gente fala que um material é solúvel em água, significa dizer que aquele material é capaz de se misturar na água e virar um único sistema. Então, peraí, Mayla, eu posso dizer que o açúcar é solúvel em água? Ou não? Pode sim. Quando eu misturo o açúcar na água, os dois viram uma coisa só. E a gente chama essa coisa de solução. E daí pra frente é a ramificação que não acaba mais. Soluções líquidas, tipo água e álcool que a gente compra no mercado. Soluções sólidas. As alianças, por exemplo, são uma mistura de vários metais que se dissolvem entre si e formam uma matéria homogênea. Mas sobre solubilidade da amida. Explica pra nós aí, Ludmila. Tá, agora chegou a parte que interessa. Então, as amidas apresentam boa solubilidade em água, desde que sejam cadeias pequenas, porque tem toda aquela coisa de quanto maior o número de carbono, menor a solubilidade em água, e maior a solubilidade em solventes orgânicos. Então, para ficar mais fácil, cadeias mais longas vão se tornando apolares e insolúveis em água. Agora a gente vai entrar no assunto de estados físicos. E o que seria isso? Fase ou estados da matéria são conjuntos de configurações que objetos macroscópicos podem apresentar. O estado físico, ele tem relação com a velocidade do movimento das partículas de uma determinada substância. A matéria pode ser encontrada em 3 estados, que são sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem. Agora, em relação ao estado físico da amida, elas apresentam-se num estado sólido em temperatura ambiente. Só que aí a gente tem uma exceção, que a exceção é a metanamida, e ela é líquida. As amidas, elas se derivam da acila ligada ao nitrogênio e são sintetizadas em laboratório. Elas são substâncias mais densas que a água. São muito importantes na produção de detergente, fertilizantes, polímeros, medicamentos, nylon, dentre outros. Agora chegou na parte que interessa, a nomenclatura. Então, para começar, as amidas podem ser classificadas em 3, primárias, secundárias e terciárias, mas eu vi que não é muito comum. Então vamos lá. As amidas primárias são aquelas que apresentam apenas um grupo funcional da carbonila. As secundárias apresentam 2 e a terciária apresentam 3. Vou dar só uma revisada nas regrinhas de nomenclatura da EUPAC, que é a oficial, recomendada pelas provas e tal. Então, seguinte. Trouxe esse exemplo aqui só para demonstrar melhor. Tá. Primeiro, destacar a cadeia principal. Vou escolher essa. Passo 2, identificar as ramificações presentes. Tá aqui, um carbono met, 2 carbonos etil. 3. Numerar a cadeia de maneira que o grupamento funcional fique na menor numeração possível. Vamos começar pela esquerda ali, por conta da ramificação no carbono 2. Agora, só numerar. Começando pelas ramificações, primeiro no carbono 3 ali, etil, por conta da ordem alfabética, então fica 3 etil.
O metil tá no carbono 2, então 2-metil. E agora, só contar. Met, et, prop, but, pente. Pentano. Pente porque são 5 carbonos, an porque tem ligação simples e o porque é um hidrocarboneto. 3-etil, 2-metil, pentano. Deu pra revisar, né? Mas como que a gente dá nome pra amida? Então, a gente tem que seguir as regras propostas pela IUPAC, que a Maíla falou, mas também a gente tem que seguir uma ordem, que é prefixo, que significa o número de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo. O sufixo sempre vai ser amida. Vamos agora para o primeiro exemplo de nomenclatura. A primeira coisa que você deve fazer é identificar o grupo funcional da amida, que é o que está circulado. Agora vamos identificar quantos carbonos temos na cadeia principal. Podemos ver que só temos um, então o prefixo vai ser met. Agora podemos observar que só temos ligações simples, então vai ficar an. Juntando tudo, fica metanamida. Aqui na sequência, nós temos 2 átomos de carbono na estrutura da amida. Então, a gente vai usar o prefixo et. Então, a gente vai lá escrever et. Sempre em ligações de carbono, o termo vai ser an. E na terminação, a gente coloca amida, porque é um padrão para esse tipo de função orgânica. Então, juntando todos esses termos, a gente vai ter o etanamida. Agora temos o propanamida. Esse nome porque aqui temos 3 carbonos. Então, o prefixo vai ser prop. E na cadeia principal, só temos ligação simples. Então, vai ser an. E temos o grupo funcional da amida, que é amida, né? Por isso, o nome vai ser propanamida. Bom, e quando tiver ramificada? A gente vai ter que tomar cuidado de sempre colocar como posição número 1 o grupo da amida. Se você olhar direitinho esse exemplo que a gente tem, dá pra perceber que ficou assim, olha. 1, 2, 3, da direita para a esquerda. Observa que o grupo metil, que é o CH3, ele tá na posição 2. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar 2-metil. Como a gente não tem mais ramificações, fica só essa cadeia com 3 carbonos. Então, a gente vai colocar prop. Esse vai ser o prefixo para 3 carbonos. Sempre ligações entre átomos de carbono, o termo é an. Então, a gente vai colocar an. E, por fim, a terminação amida, porque é o nosso padrão. Daí, juntando tudo, a gente vai ter o 2-metil propanamida. Tá, pega 2 ramificações. Bora. Sempre começamos com a cadeia principal. Então, contando da direita para a esquerda, percebe-se que elas se repetem na posição 2 e 4, com carbono metil. Ah, então 2-metil e 4-metil. Não, mofos V. Nesses casos, a gente coloca o di na frente do metil e pronto. 2,4 de metil. Quando tiver ramificação repetida, é só lembrar do di. Beleza, agora só contar os carbonos. Met, et, prop, but, pente. Pentanamida. An por conta das ligações simples e amida no finalzinho. 2,4 de metil, pentanamida. Simples, né? Tá, nesse próximo exemplo, a gente pode ver que tem alguma coisa estranha. A gente tem uma ramificação no grupo funcional da carbonila. E como que a gente nomeia quando acontece isso? A gente coloca um N na frente e nomeia a ramificação. A gente tem uma ramificação de apenas um carbono, então ela vai ser metil. Então vai ficar N-metil. Agora a gente analisa a cadeia principal. Na cadeia principal a gente tem 4 carbonos. Então o prefixo vai ser but. A gente só tem ligações simples, então vai ser an. Junto com a amida, a gente fica butanamida. Então é isso, o nosso exemplo ficou N-metil butanamida. Essa coisa estranha que a Ludmilla explicou veio em dobro aqui nesse exemplo. Só para ressaltar, o N está ali por conta do CH3 e o CH2 que estão conectados ao nitrogênio, um metil e um etil. Então vai ficar N-etil, N-metil. 4 átomos de carbono, met, et, prop, but, butanamida. A N por conta das ligações simples e amida sempre no finalzinho ali. N-etil, N-metil, butanamida. Então, esse próximo exemplo aqui parece ser difícil, mas não é, porque a gente já estudou sobre o benzeno. O benzeno, ele tem a fórmula C6H6. Ele tem 6 carbonos. Então, a gente vai começar por aí. O benzeno já é o nosso sufixo e prefixo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é acrescentar o amida. Então, o nome do nosso exemplo vai ficar benzenamida.